camaradas, tudo bem com vocês? Forte abraço. Desde já, peço aquele like para fortalecer cada vez mais. Rumo aos 14 mil neste mês de agosto. Conto com vocês para jogar duro e arrebentar, beleza? Ó, seguinte, nossas pautas, eu vou começar pela tabela do Campeonato Brasileiro, que o Bahia saiu do Z4, né? O Bahia saiu do Z4, tem a mesma pontuação do Santos, mesma quantidade de triunfos também. Saldo de gols coloca o Bahia à frente do Santos, mas tomara que a partir desse momento o esquadrão possa se livrar de uma vez por todas desta zona incômoda. Nossa situação com relação ao Santos é melhor, né? Dos últimos 3 jogos, nós empatamos 2, por exemplo, e vencemos 1. O Santos empatou 2 e perdeu 1. O Goiás, que tem 19 pontos, que é o time que o Bahia agora tem que ultrapassar, está bem também. Dos últimos 3 jogos, 2 triunfos e 1 empate. Então, meu amiguinho, não tem vida fácil, embora o Bahia tenha saído do Z4, que é bom. Se o campeonato terminasse hoje, por exemplo, o Bahia estaria na Série A de 2024. No entanto, a caminhada não será tão simples assim. O bom jogo do Bahia, e é bom falar sobre isso, claro que é bom demais falar sobre isso. O bom jogo do Bahia nos dá uma certa esperança de que o esquadrão possa, de fato, começar a vencer e ter uma sequência. O que o Bahia precisa agora é de regularidade, confiança e tranquilidade para trabalhar. Renato Paiva, que estava na corda bamba, acredito que com este triunfo terá um bom tempo aí para trabalhar com tranquilidade. Tanto na pressão da diretoria do Bahia, que eu acredito que também estava de olho numa possível troca de comando técnico. Eu acho que isso não é uma coisa difícil de se imaginar, né? Os resultados não eram bons e o caminho do Bahia não estava legal e a torcida também pressionando, então havia sim uma questão da gente dizer que o Paiva estava balançando, né? No entanto, com essa vitória aí, com esse triunfo, meu amiguinho, sinceramente, o Paiva ganhou fôlego, né? Ganhou sobrevida para poder trabalhar. Então dá tranquilidade ao Paivinha. Eu sou dessa opinião, tá bom? Já critico o trabalho do Renato Paiva, mas sou também desta opinião que a tranquilidade para trabalhar é fundamental, não somente para o Paiva, mas também para o elenco. O momento do Bahia continua difícil, mas o jogo que o Bahia fez contra o América, o bom jogo que o Bahia fez contra o América, nos dá essa esperança de vamos deixar trabalhar, né? Vamos deixar trabalhar. É evidente que na próxima segunda-feira eu posso estar com um discurso diferente. Se o Bahia perder para o Atlético, por exemplo, o jogo será domingo, 11 horas. Então, por isso que eu falo, o Bahia precisa de regularidade, o Bahia precisa voltar a ter uma sequência de triunfos, é muito importante. Venceu o América agora, vamos vencer o próximo jogo? É difícil, muito. O Atlético Mineiro também vem de um triunfo frente ao São Paulo. Meu amigão, venceu bem o São Paulo no Morumbi. Só que cada jogo é uma história. O Bahia tem um confronto domingo, 11 horas da manhã, e eu estou ansioso justamente para poder ver este Bahia, como ele vai jogar. Jogo é difícil, fora de casa, um horário diferente, mas todo jogo é uma história e o Esquadrão de Aço pode surpreender sim a equipe do Atlético Mineiro, tá bom? Que também faz um campeonato brasileiro bem irregular. Apesar do triunfo, também está bem irregular. Se o Atlético perde, por exemplo, era um jogo de 6 pontos contra o Bahia, hein? Que o Bahia vinha com 18, o Bahia vem com 18, o Atlético perdendo vinha com 21, mas a situação do Atlético melhorou após o triunfo, o clima também lá ficou legal, o Filipão também estava na corda bamba danada, então será um jogo interessante e um jogo para efetivar o Bahia, dar essa regularidade e confiança que a gente sempre fala. Depois disso, começa o segundo turno, e o segundo turno tem estreia do Bahia contra o Bragantino na Arena Fonte Nova, tá bom? Então tá aí, o Bahia fora do Z4, empurrou o Santos, o Bahia está jogando muito melhor que o Santos, verdade seja dita, então é justo sim que o Bahia esteja fora e estas 4 equipes que aí estão são merecedoras de estarem nessa situação difícil também de possível queda para a Série B, tá bom? Meu amigo de fé, meu irmão camarada, senta ali o dedo no like porque é o Bahia, Esquadrão de Aço está folgando, claro, merecidas folgas, né? A gente tem que reconhecer que todo trabalhador precisa de folga e o Bahia só se reapresenta na próxima quarta-feira para iniciar os treinamentos contra a equipe do Atlético. Terá 4 treinos para justamente poder ajustar, sobretudo bola aérea, né? O Bahia tomou um gol no América, um golzinho michuruquinha damada, né? O centroavante deles não precisou nem subir, então tá na hora do Bahia estar atento
para não tomar gols como este que nós tomamos contra a equipe do América Mineiro. Eu vou até fazer uma live, vamos comentar mais o jogo com profundidade, né? Comentar o jogo com mais profundidade. Mas aí tem um dado que eu gosto, né? Um conteúdo que eu gosto, é a atuação dos jogadores. O Bahia fez um bom jogo, o primeiro tempo do Bahia foi muito bom, inclusive, né? Gostei de vários jogadores, sobretudo do lado direito do Bahia, Ademir, Gilberto, Cauli, sem dúvidas, melhor jogador da partida. O segundo tempo do Cauli foi excepcional, um gol, uma assistência. O gol em jogada individual no momento mais difícil do jogo, que foi o empate do América. O Bahia sentiu o empate, então acredito que o Cauli foi a grande solução no segundo tempo, né? Tomou para si o jogo, jogada individual, pegou muito bem na bola, fez o 2-1, o Bahia tranquilizou, teve um jogador expulso, a partida voltou para a mão do Bahia e o Rafael Ratão foi lá e finalizou a fatura, né? Então o Cauli foi importantíssimo e tanto o Portal GE quanto o público que votou no Portal GE colocou o Cauli como o melhor jogador da partida e eu não tenho dúvidas disso. Para mim foi o melhor jogador também. Primeiro tempo do Bahia muito bom, o segundo tempo foi bom e o Cauli foi a cereja do bolo nesse segundo tempo, né? O segundo tempo do Cauli foi, volto a falar, excepcional, jogou demais. Então tá de parabéns o Cauli e toda a equipe do Bahia. Gostei também da entrada de alguns reservas, Jacaré e Matheus Bahia deram a intensidade nas laterais, profundidade também, então gostei da entrada desses dois atletas. O Léo Cittadini estreou, o Iago Felipe também foi pro jogo. Então, senti a falta do Acevedo, mas talvez o Paiva queira fazer aí uma dosagem, né? O Acevedo do próximo jogo vai fazendo dosagem para justamente deixar um equilíbrio físico na equipe e não dar muita sequência de jogos para não estourar o atleta, né? Então, meu amigão, você concorda? Concorda? Vou colocar aqui maior, né, para ficar melhor. Que beleza, agora ficou ótimo, né? Ficou ótimo aí. O Cauli 9,5 na galera, viu? O público 9,5. O GE é mais exigente, né? Como deve ser mesmo. 7,5. Logo na sequência veio o Camilo Cândido. Camilo Cândido no primeiro tempo foi cirúrgico, né? O jogo estava muito do lado do Gilberto ali, mas o Ademir, que Ademir também fez um bom primeiro tempo. E reconheço que o Ademir, com esse jogo, garante titularidade. O Ademir jogou bem. Mas no segundo tempo, o Ademir tem uma queda, acredito que seja física também, né? A intensidade foi muito forte. E quando o jogo ia para o lado esquerdo, o Camilo Cândido era bem cirúrgico, né? Toda vez que a bola chegava lá, o Camilo sempre tinha boas jogadas também. E o primeiro gol do Bahia nasceu do lado esquerdo, na jogada do Camilo Cândido. Então fez uma partidaça, estreou como titular. Ele tinha estreado no jogo contra o São Paulo, mas ele estava no banco de reservas, né? E aí a estreia do Camilo Cândido muito boa. O Bahia foi muito bem na janela nas laterais, né? Gilberto e Camilo Cândido vai dar muito trabalho. Agora torcer muito para que eles fisicamente estejam bem, não tenham lesões, né? Porque a nossa reserva, sobretudo do lado direito, não é tão segura assim. Lado esquerdo tá. O Matheus Bahia mostrou ontem que pode contar com ele. Ele foi bem quando ele entrou no segundo tempo também, o Matheus Bahia. Não tem a mesma qualidade do Camilo Cândido, mas dá conta do recado para o segundo tempo, manteve a intensidade. Chamou o jogo também para ele, né? Então foi bem legal o Matheus Bahia quando entrou. E o Camilo Cândido, de fato, aí o 8,4 da galera, 6,5 a nota do GE, bem escolhido também. Rafael Ratão, tá aí o Rafael Ratão, estreou com gols, também estreou como titular, fez gols. E um detalhe importante, a gente tem que entender que o Rafa, ele no primeiro tempo estava meio subido também, no segundo ele aparece um pouquinho mais. Mas o Rafael Ratão, ele está em pré-temporada, gente. Ele não está na mesma situação física dos demais jogadores do Bahia. Por exemplo, ele não está na mesma forma física do Cauli, que é um jogador que também gosta de velocidade, né? O Ratão também é um jogador que gosta de velocidade. O Camilo Cândido vinha jogando no Nacional do Uruguai. E o Ratão estava em pré-temporada no Toulouse e veio para o Bahia. Então, a questão da força física do Ratão vai aparecer ao longo dos jogos. Tem que tomar muito cuidado também para ele não estourar, né? Não ter um problema físico, que ele volta a repetir. Ele vem de pré-temporada e já está encarando um campeonato brasileiro com todo mundo na ponta dos cascos. Então, eu acredito que se justifica, assim, horas da sumida do Rafael Ratão do jogo, né? Porque ele está em pré-temporada. Mas fez o segundo gol, aproveitou a oportunidade, foi lá e guardou um belo gol, hein? Um belo gol. Ele não foi tão belo assim, porque o Bandeira levantou, marcando impedimento. Isso tira um pouquinho, né, da alegria do gol para a atenção do que vai acontecer, né, da investigação do VAR.
Mas se a gente olhar de novo o gol do Ratão, meu amigão, domínio muito bem feito, giro, golaço, golaço do Ratão, beleza? Tassiano, gostei bem do Tassiano no primeiro tempo, gostei bastante do Tassiano, do Rezende também. Eles contribuíram bastante com a marcação, marcou bem ali a saída do América, né? Foi bem, gostei. Gostei do Tassiano também. O Ademir, muito bem no primeiro tempo, bastante interessante. O Everaldo, melhor partida do Everaldo no Bahia, melhor partida. O Everaldo fez o gol, participou das jogadas no primeiro tempo. No segundo tempo ele desaparece um pouco, mas no primeiro tempo, bela partida do Everaldo. Eu sempre critico, mas a gente também não abre mão do elogio. Eu fico feliz com o elogio. Falei isso na transmissão, que eu gostaria de ver o Everaldo jogando bola. Nós só temos o Everaldo e o Mingote de centroavante. Não virá um outro centroavante, né? Fechou a janela, mas quem tá sem contrato, esquece. Quem tá sem contrato, meu amigão, deveria estar. Porque bom tá com contrato, né? Jogador mediano para baixo tem contrato, imagine quem não tem. Então, o Everaldo é o cara que a gente vai ter que contar. O primeiro tempo dele foi muito bom. Elogios pelo gol, participação, fez o pivô correto. Eu vinha criticando o Everaldo com relação a isso, essa participação dele como pivô, incomodar o zagueiro, e ele incomodou o zagueiro Burgos. O Burgos foi expulso. Segundo cartão amarelo foi numa jogada do Everaldo, né? Everaldo faz o pivô, incomoda. Eu tava falando sobre isso nos ao vivos, né? O pessoal me acompanha, sabe disso. E o Everaldo fez o que eu falei, o que tinha que fazer, incomodar o zagueiro. Não é somente estar com a bola, não é somente fazer gols e perder gols, é incomodar, colar no corpo do zagueiro, fazer o pivô, e foi isso que aconteceu no segundo tempo. Ele fez o pivô, colou, o zagueiro foi na onda dele, quando ele faz o giro, o Burgos teve que segurar. No que segurou, o segundo cartão amarelo, expulso. É o trabalho do centroavante. E o primeiro tempo, ele apareceu demais durante o jogo. Eu até brinquei, até para perder gols o Everaldo estava lá, né? Porque ele não estava nem para perder gols. E dessa vez ele perdeu gols. E a gente vai agora cornetar que ele não pode perder alguns gols que ele perdeu, tá bom? Teve 2 gols lá que ele perdeu. Mas ele fez o dele. E centroavante que faz gol, meu amigo, tá de parabéns. Tá de parabéns. Não há o que falar. Fez gol, pronto. Meteu gol, tá de parabéns. Eu sou de centroavante, né? Gosto muito da posição de centroavante. Então, se o cara fez o gol, que é a função dele, tá bom demais, né? Marcos Felipe novamente muito seguro. Renato Paiva também tá aqui. O Paivinha tá muito estourado, mas compreendo, né? Macetaram o Paivinha, eu também, né? Eu também panquei o Paivinha a semana toda aí, pô. Deixa o cara fora, velho. Deixa o cara fora. O Paivinha falou, usou o tempo dele e tudo pra desabafar. Não tenho nada que falar do Paivinha. Pô, eu posso falar, porque que ele não pode, né? Então, não tenho nada o que falar do Paivinha. Ele, de fato, sofreu com as críticas, inclusive minhas, e aí, quando ele tem um momento de fala e venceu, aí, meu amiguinho, não, ele tem que ouvir, eu tenho que ouvir, ponto final, não tem problema nenhum, ponto final. Tá aí o Paivinha também, entre os 8, né, entre os 8, e de fato arrumou a equipe bem no primeiro tempo, viu? Arrumou bem a equipe no primeiro tempo. Ele passou por apuros quando o América empatou, e aí eu fiquei com medo, que com o empate do América eu falei, ponto fraco do Renato Paiva, que é a visão do jogo em curso. Eu fiquei com receio, mas o Cauli foi lá e é isso que o jogador serve, é para isso que o jogador serve também, para decidir, porque o técnico não sai do banco de reservas para fazer gol, né? E o Cauli fez o que tinha que fazer, tá de parabéns. Rezende também, gostei da partida do Rezende. Jacaré entrou bem, gostei do Jaca. Tá aí o Gilberto também, que pelo portal GE tem uma nota muito baixa, mas o público votou lá em cima, e eu sou do público, também voto lá em cima, arrebento o jogo duro também com o povão. Achei que o GE pegou um pouquinho pesado no Gilberto. O primeiro tempo do Gilberto, meu amigão, foi muito, muito bom mesmo. Então, tá aí a galera. Tá aí o Canu, a galera não teve muito trabalho. O Vitor Hugo também. O Bahia jogou bem, voltou a jogar bem. E é isso que interessa, é isso que importa, tá bom? E aí, meu amiguinho, já que o GE cornetou o Gilberto, deixa eu dar uma cornetada aqui também no GE. Tá aqui na tela. Tá aí na tela, como eu gosto de falar. Tá aí na tela, como eu gosto de falar. Tem o Paiva, né? E elogiar o Portal GE, pô. Adoro, sou fã, mas nem tudo a gente concorda, né? Na análise do Portal GE, a informação é a seguinte, tá aí o Tassiano. Bahia aproveita a bola de segurança e vence diante de nova equipe frágil. E aí o Portal GE elenca, né? A questão somente do Palmeiras. As demais equipes que o Bahia venceu são equipes frágeis. Quando o Bahia venceu o Vasco da Gama, jogando lá em São Januário, se não me engano foi terceira rodada. O Vasco vinha bem.
O Vasco vinha de um triunfo na estreia contra o Atlético Mineiro. Jogou contra o Palmeiras no Maracanã lotado, foi 2-2. E jogou bem contra a equipe do Palmeiras, né? Naquela época o Palmeiras vinha como, super campeão e tudo, né? A queda técnica do Palmeiras aconteceu no meio do campeonato, depois eles se recuperam. Mas quando o Palmeiras chegou para jogar contra o Vasco, o Palmeiras estava lá, bem, por cima mesmo. E o Vasco venceu o Atlético fora de casa, empatou contra o Palmeiras e fazia um outro jogo contra o Bahia. E foi um jogo difícil, não foi um jogo fácil. E o Bahia se mostrou dominante e venceu. Naquele momento, como cada jogo é histórico, tem a sua história, naquele momento a história do Vasco não era essa agora, né? De perder vários jogos, de troca de técnico, não. O Vasco vinha motivado e o Bahia foi lá e venceu o jogo. Então eu coloco aí, não que o Bahia venceu todas as equipes, com exceção do Palmeiras, foram frágeis, não. O Vasco vinha no bom momento, naquele momento. Tinha vencido e empatado com duas grandes equipes. Inclusive, ninguém adivinhava que o Atlético estaria com essa campanha ruim, né? Ninguém. Foi estreia do Vasco. O Vasco venceu no Mineirão 2-1. E empatou 2-2 com o Palmeiras e jogou contra o Bahia muito motivado. E o Bahia foi lá e colocou água no chope da galera. Então, vejo que o Bahia, quando venceu o Vasco não estava frágil como está hoje, tá bom? Venceu o Palmeiras, que a gente sabe que sempre é grande, sempre é muito forte. Pegou o Curitiba numa situação ruim, de fato, e se aproveitou disso, né? Meteu 3. Então, só discordo dessa questão do Vasco da Gama, que naquele momento o Vasco não estava como está atualmente hoje, né? Só isso mesmo. As demais concordo. O Bahia precisa agora vencer e vencer grandes equipes. Concordo plenamente com a análise do Portal GE. Está na hora de regularidade, está na hora de vencer jogos grandes e vamos torcer para isso. O Bahia foi bem na janela, mostrou claramente isso pelas laterais, né? Com o Gilberto, com o Camilo Cândido. O Léo Cittadini entrou, tomou amarelo já o Léo Cittadini, mas acredito que vai contribuir sim. O Bahia ainda colocou o Acevedo no banco de reservas, e ó que o Acevedo, eu sempre falo, é seleção do Gaia, joga bem demais. Estava no banco de reservas, não entrou. Então o Bahia começa a ter, o Jacaré entrou muito bem, o Matheus Bahia também entrou muito bem. Então começa a ter mais opções o Renato Paiva para justamente poder fazer desse Bahia de uma vez por todas um clube vencedor. E o clube não, time vencedor, que o clube a história do clube é o time vencedor agora em 2023. E ainda tem o Biel, né? Ainda tem o Biel aí que se recupera de lesão. Será um grande reforço do Bahia também. Meu amigo de fé, meu irmão, camarada, gostou do conteúdo? O nosso bordão também faz parte da nossa sequência aqui, ó. Gostou do conteúdo? Então faz o seguinte, Jogador Arrebenta no like, muito importante. Se inscreva no canal, somos mais de 13.400, que beleza, né? Nós temos essa nossa meta, hoje é dia 7 de agosto, chegar aos 14 mil em setembro, né? Conteúdo do Esporte Clube Bahia. Conta com a gente, narração esportiva também. E você puder compartilhar o nosso link nas suas redes sociais, ó, massa, no WhatsApp, no Telegram também, tá bom? Muito obrigado, teremos live sim daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho nós temos live pra gente bater papo com você, colocar no chat e, claro e evidente, propor as nossas pautas também. Forte abraço a todos, valeu!